Olá, hoje eu chego para pintar uma série de pinturas com inspiração no outono. Eu vou mostrar o passo a passo do meu processo criativo e se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, eu vou responder, então vem comigo. A pintura vai ser em aquarela e eu estou utilizando aqui um sketchbook em aquarela, com papel próprio para isso. Eu começo isolando algumas áreas com washi tape. Eu vou fazer 3 pinturas diferentes, então eu faço 3 áreas isoladas com washi tape. E a minha inspiração para essa pintura vai ser essa casinha de cogumelo. Eu posso usar ela de qualquer ângulo, por isso é legal ter um objeto. Esse cogumelo vai servir para me inspirar, eu não preciso fazer exatamente como é o objeto real. Eu começo fazendo o esboço dele com o lápis de escrever. Apago, erro, isso é normal, então faz parte do processo, não ficar exatamente como a gente quer de cara. Ao invés de fazer uma porta quadrada, eu fiz uma porta arredondada. Tô fazendo aqui uma fumacinha saindo dessa chaminé que eu acho um charme. Esboço terminado, agora vamos começar a pintura. Antes de começar a pintar, eu gosto de preparar as cores, então eu vou usar esse giz aquarelável da marca Caran d'Ache para fazer esse vermelho bem forte, que eu vou misturar 2 tons de vermelho. Depois de ralar o giz, eu acrescento água e ele vira aquarela. Claro, o giz tem que ser próprio para aquarela, né? Então eu testo essa cor antes de pintar no meu desenho. E assim eu vou fazendo com cada cor da minha paleta de cores. Eu vou experimentando as cores antes de pintar. Então isso me dá um controle do que vai ser a pintura. Uma das partes que eu mais gosto em fazer a pintura em aquarela é testar as cores. E essa parte de a gente programar a cartela de cores traz um conforto também na hora de pintar. Você já sabe o que vai fazer. Uma dica para quem tem dificuldades de escolher as cores é pegar um modelo pronto. Pegar uma imagem ou mesmo no Pinterest, uma cartela de cores pronta e fazer as misturas em cima dessas cores. Agora que as cores estão definidas, vou começar a pintar a melhor parte. Então eu começo com o vermelho, que é o telhado da nossa casinha de cogumelo. Esses pontinhos brancos eu evito de pintar, porque a aquarela, o branco na aquarela é o branco do papel. Então eu posso fazer de outras formas, eu posso isolar, mas eu tô fazendo sem o líquido, a máscara que isola, e deixando branco as partes que eu quero em outras cores ou que eu quero que elas permaneçam brancas. Enquanto a tinta tá molhada, eu posso ir misturando outras cores, o que vai dando essas texturas. Essa é a primeira camada de tinta, então a gente não consegue definir tudo nessa primeira camada, ela é uma base. Então eu vou fazendo todas as cores aos poucos, espero secar para depois vir com os detalhes e vir com as próximas camadas. Essa é a camada mais molhada que eu consigo misturar as cores, eu consigo fazer alguns efeitos que vão ficar mais difusos, que vão ficar no fundo. A segunda pintura eu fiz inspirada na textura do cogumelo, então é como se fosse uma estampa corrida desse cogumelo com as texturas. E a terceira pintura, ela é uma paisagem, então é como se a casinha do cogumelo tivesse no local onde mora essa pessoa, esse nosso personagem que deve estar dentro dessa casa. Então ele tem aí como se fosse um fim de tarde, um pôr do sol que fica um negócio mais alaranjado, a fumacinha agora vista de outro ângulo saindo da casinha, da chaminé, e assim eu vou completando a paisagem com bastante laranja, com verdes. Também é a primeira camada, é aquela camada que eu posso fazer essas misturas, que eu posso ousar mais e isso vai ficar difuso e no fundo. Eu gosto muito desse momento para relaxar, coloco uma música gostosa e vou misturando as cores sem medo, vou fazendo algumas graminhas também. Aqui eu tô adicionando sal para ele dar um granulado, para dar um efeito no matinho aí da minha paisagem. Você pode perceber que eu tô usando vários tons da minha paleta de cores para fazer
esse gramado aí. Então tem marrom, tem verde, tem laranja, e é isso que dá esse contraste interessante. Eu espero tudo secar para tirar a tinta, para a gente terminar com os detalhes das nossas pinturas. Agora que tá tudo bem seco, eu venho com uma tinta mais grossa, estou usando sempre aquarela, e mais escura também, o verde mais escuro, para fazer esses detalhes de folhas e matinhos e tal, saindo um pouco para fora do meu enquadramento aqui. Eu uso o formato do próprio pincel para pintar essas folhagens. E são esses detalhes que trazem vida e movimento para a pintura. Por isso que eu gosto de caprichar nesse momento das texturas, que é isso que vai trazer contraste, que também vai trazer profundidade para a pintura. A fumaça da chaminé também vai ganhar mais detalhes, mais vida, então eu estou usando um lápis de cor aquarelável para fazer o traçado da fumaça. E vou detalhando, sem medo de ser feliz. Agora limpo aqui o sal que restou e parto aqui para os detalhes dessa paisagem, que é muito fofinha, muitas gramas, muita textura. Essa parte eu deixo para fazer em etapas, porque eu gosto de olhar antes de terminar a pintura. Acaba que levando um pouquinho de tempo, então eu não termino tudo de uma vez só. Para finalizar, eu gosto de usar uma tinta opaca branca. Pode ser um guache, pode ser uma tinta acrílica, para ela dar esses pontos de luz. Com o lápis de cor também vou trazer uma fumacinha aqui para fora do quadro. Aqui eu volto com um pincel diferente para dar mais uma textura na grama. Com a aquarela eu tô fazendo mais linhas na fumaça. E esse é o resultado final da pintura, usando um objeto simples como uma casinha de cogumelo. Olha a história que a gente criou aqui. Deixa aqui seu like, seu comentário, se inscreva aqui no meu canal para acompanhar mais pinturas em aquarela e também no meu Instagram, onde eu dou dicas diárias lá sobre pintura.